Pulso Empreendedor. Oferecimento Elo Gestão. O melhor mix do Brasil. Jornal da Mix. Empreendedorismo. E vai começar a partir de agora, 7h58, Pulso Empreendedor, com o Malik que está a caminho e o Vinícius Chaves já por aqui. Bom dia. Bom dia, a gente está aqui já, então começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, um programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para que você transforme a sua própria realidade. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na Mix FM. Eu sou o Vinícius Chaves, o Malik já está chegando aí, teve um contratempo no trânsito, mas já está a caminho. Não esquece de seguir a gente aí no Pulso Empreendedor nas redes sociais, interagir com a gente, manda sua sugestão, seu feedback, porque é você que ajuda a construir esse programa e com o seu feedback a gente vai cada vez mais construir conteúdos que sejam relevantes para você. O Pulso tá ao vivo, né, todas as segundas-feiras aqui na Mix FM, mas você também pode acompanhar a gente nas plataformas digitais, segue a gente aí e acompanha os episódios do Pulso Empreendedor. Então a gente tem aí a pandemia, né, o Covid-19, a gente não pode deixar de falar disso, apesar de que somos otimistas e queremos que isso passe o quanto antes. A gente sabe que o Covid ele traz impactos negativos em todo mundo e os resultados, né, eles são eles ocasionam uma mudança econômica, uma mudança de saúde, uma mudança política, a maneira de ver das pessoas. Sem dúvida a gente não vai voltar mais a ser como antes. A gente já recebe aqui o Malik, então chegou para ajudar a gente aí a fazer a abertura do programa, a gente bater esse papo aí. Bom dia, Malik, tudo bem? Bom dia, Vinícius, bom dia, Clayton, ao Iago, todos os ouvintes da Mix FM que nos acompanham aí. De fato tive uns probleminhas aí, alguns minutinhos de atraso, pode acontecer às vezes, mas né? É o trânsito, né, cara, faz parte, mas tem que acordar mais cedo, tem que se organizar, né? Então, Malik, eu já fiz a abertura do programa aqui só para te atualizar. Então, eu tava ouvindo. A gente tava aqui fazendo a introdução já e falando um pouquinho sobre esse momento dessa pandemia, os impactos que isso está causando em todo mundo, na saúde, na política, na economia, diversas discussões, né, Malik? E como que você está enxergando isso? Então, é um momento em que o mercado passa por uma transformação muito grande, né? A gente tem mudanças na economia, mudança no modo de viver das pessoas, e quem sofre muito nesse momento e de forma talvez mais impactante é justamente aquele pequeno empreendedor, o pequeno empresário, aquela pessoa que é um profissional também que presta um serviço até muitas vezes de forma informal, né? Vamos dizer, na informalidade, né? E isso representa uma boa parte dos empregos, representa uma porção muito grande dos empregos. Então, a gente sabe que existe uma crise de saúde, que existe uma questão importante, cuidados importantes a serem tomados nesse sentido, mas a gente sabe também que de alguma forma está impactando na economia, na vida das pessoas, na maneira de viver, na qualidade de vida também, e existe muita incerteza nesse momento, né? E aí, para falar desse assunto, a gente recebe aqui hoje um convidado muito especial que inclusive entende muito bem das duas áreas, né? A gente recebe aqui hoje o Clayton Camargo, né? Que é diretor executivo do Orion Parque Tecnológico, secretário de saúde do município de Lages, e que vai poder explorar esse tema de forma muito bacana com a gente. Seja bem-vindo, Clayton, tudo bem? Bom dia, Malik, bom dia, Vinícius, bom dia a todos que estão escutando o Pulso Empreendedor na Rádio Mix. É um prazer gigante, a gente sempre está aqui novamente, né? Mais uma vez aqui no O Joinha Pulso. Comentava, né, que o Clayton já tá virando sócio da rádio aí também, né, Clayton? Ô Clayton, um dos assuntos, como o Malik conversou, né, os assuntos mais controversos, que rende debates também, são diferentes posições entre os temas de saúde versus economia, né? Discute-se muito isso como se fossem, digamos, coisas uma contra a outra. E deve ser desafiador para você, né? Frente justamente de duas instituições, né? O Orion Parque e a Secretaria de Saúde, que estão diretamente ligadas ao fomento da economia local e também, enfim, gera diversas empresas e tudo mais, e a Secretaria de Saúde agora, recentemente, que é o órgão que se preocupa mais, tem como core, né, a própria saúde. Como que você enxerga essa relação de medidas de prevenção de saúde e os impactos econômicos? Bom, eu acho que é visível para todo mundo, né, que a primeira parada que nós tivemos ali, né, desde o dia 18 de março, né, a gente teve, a economia sente muito, isso é visível, é uma medida
São medidas que não são medidas simpáticas para a economia quando chegamos a esse ponto, né? Mas a gente tem que entender que se a gente não tiver saúde, não tem quem trabalhe, se a gente não tiver pessoas trabalhando, não tem quem sustente, consequentemente também não tem saúde. Então a gente fica num loop, né, que é complexo. Eu consigo enxergar bem os dois lados, enxergo a intolerância de ambos os lados, tanto da área da saúde quanto também da área da economia em relação à situação, mas acredito muito que tudo são situações e momentos específicos. Nada nesse momento é mais importante do que as medidas de prevenção para que a gente consiga continuar com as atividades econômicas, né? Estava assistindo agora nos noticiários agora pela manhã e Chapecó deve bloquear as atividades não essenciais. Nós não queremos voltar para isso, nós não queremos voltar à parada, mas se a gente não se prevenir e não tomar algumas medidas para manter a atividade econômica nesse momento, a gente pode ter o lockdown daqui a pouco tendo essa vivência do lockdown aqui na nossa região também. E a gente não quer isso, né? Então, eu acho que todo o cuidado nesse momento, nós estamos numa cidade que, das cidades com mais de 100 mil habitantes, é a melhor cidade em condições de combate ao coronavírus, né? Aqui no sul do país. Então nós temos os melhores números nesse momento em regional, né? E o que acontece? Se a gente conseguir manter esses valores, aqui a gente pode tratar a situação econômica de uma forma diferenciada comparada à nossa questão de saúde. Mas a questão de saúde vai estar associada a isso nesse momento e isso é inevitável. O que nós não queremos é que a gente mude o nosso cenário, que hoje é um cenário extremamente leve, para que a gente daqui a pouco tenha que impactar a nossa economia novamente. Como sempre fala, né? Sem saúde a gente não consegue gerar economia, né, Clayton? Então fica com a gente, daqui a pouco a gente volta com o nosso bate-papo aqui, a gente vai passar uns recadinhos para nossa audiência. Falando em retomada econômica aqui, né? Muitos negócios precisam se reestruturar rapidamente, compreender as mudanças e se adaptar para poder encarar essa realidade que o mercado está estabelecendo. Então, a Elo Gestão possui especialistas em áreas financeiras, contábil, fiscal, pessoas e vão te ajudar aí a analisar o cenário e tomar as melhores decisões de forma inteligente e assertiva, né? Para que você consiga então se adequar a essa nova realidade, ao novo normal, como vem sendo falado aí. Então assuma a liderança, confie em quem pode te ajudar nesse momento, conte com a Elo Gestão, acesse www.elo.adm.br, chama os especialistas aí e saiba mais. Então vamos para os destaques do Pulso. Então, em tempos de pandemia, diversas empresas elas estão tendo dificuldade para gerar demanda, né? Por meio de canais habituais como marketing digital. Então aumentou em 12% aí a prospecção ativa de novos negócios na primeira quinzena de abril em relação às 2 primeiras semanas de março, né? O dado foi levantado pela Hamper, né? Que é uma startup de inteligência inteligência comercial, uma das principais plataformas do Brasil aí. E de acordo com o Ricardo Corrêa, que é o CEO da startup, esse movimento de alta ele é explicado pelo fato de muitos gestores enxergarem, né, a prospecção como uma alavanca aí para poder aumentar as vendas. É claro que tudo é uma relação de bom senso, e quando a gente fala em prospecção ativa, né, e aí eu já estou dando a minha opinião aqui, é algo um pouco delicado. Eu acredito que tem empresas que possam fazer isso, né, que fazem isso no momento certo, né, e até porque é um momento um pouco complicado para você ficar o tempo inteiro ligando. O Malik comentava esses dias que recebi uma ligação no feriado às 2 da tarde, assim, tipo, o cara tentando me vender inconveniente total, assim, e daquele modo que, claro, a gente sabe que existem técnicas de venda, né, e o pessoal utiliza o funil de vendas, utiliza todo um sistema de abordagem e tal, mas eu digo assim, cara, eu entendi o que você está fazendo, mas eu realmente nesse momento eu só não quero conversar. Eu até tenho interesse no que você quer me vender, mas não agora. Hoje não. Hoje não. E aí uma forma errada de você abordar acaba queimando a empresa e pode piorar a situação, né? Vinícius, nós fizemos um bate-papo de marketing lá no CGESC, lá com os jovens empreendedores, e também fizemos um com a Federação das Associações Empresariais, e a gente abordava justamente isso, como é importante nesse momento você, obviamente, tentar recuperar, né, o faturamento, equilibrar se possível, o lucro, né, da tua empresa, mas mais importante, manter os negócios funcionando, honrar os compromissos, né? Muita gente vai ter dificuldade, muita gente está lucrando nesse momento, mantendo suas atividades. Alguns setores são de alguma forma menos impactados, ou o empreendedor estava mais organizado, mas o cuidado com o marketing nesse momento, no sentido também, primeiro, de não ser oportunista, com certeza, né? De não parecer oportunista, né? Não ser oportunista, e de você rever os valores, né? O propósito da tua empresa, para ver se de fato você não está sendo inconveniente, como a gente citou, ou até se você não está às vezes de forma sutil
sutil demonstrando qual é a tua real preocupação, porque tem muita empresa que ainda só se preocupa com o lucro, que ainda não se preocupa, que ainda não entende o propósito de existir, o porquê de ela estar no mercado, o que ela realmente oferece de valor para as pessoas, para a vida das pessoas. Então essa empresa tem que rever também seus valores, missão, visão, e de repente se reposicionar nesse momento, porque não dá mais aquela era de pensar só no seu próprio umbigo, de você achar que somente os seus negócios, o seu negócio vai funcionar. Você tem que pensar em sociedade, pensar em conjunto, e eu acho que o nosso bate-papo vai bem por aí, né, Vinícius? Porque com o Clayton aqui hoje, nós vamos falar justamente desse equilíbrio de saúde, economia, como que a sociedade precisa equilibrar suas relações, né? E obviamente que a empresa tem que enxergar tudo isso também, né? E Clayton, assim, já numa primeira abordagem, partindo pro nosso bate-papo aqui, até agora, assim, o que você percebeu de impacto na economia local? Vamos falar de Serra Catarinense ou da nossa região, e para quem está nos ouvindo de outro lugar, de outra região, assim, procure fazer essa análise também, mas o que você percebe hoje de impacto aqui em Lages e Serra Catarinense, Clayton? Bom, é muito visível que a gente tem um impacto, principalmente nos pequenos negócios, né? Que geralmente é aquele tipo de negócio que não tem um capital de giro para uma quantidade de dias parada, que é o que aconteceu, né? Então você percebe que esse público começa, é o primeiro que sente a primeira onda, né, de dificuldades. E é um pouco, e é por olhar um pouco nesse público que nós fizemos o programa de reestruturação dentro do Orion. Exatamente porque a gente entende que esse público, ele é um grande fator da nossa economia, né? Claro que uma empresa, uma empresa, uma multinacional, quando ela sente o impacto, ela tem um impacto, mas ela tem formas de se manter durante um período. O pequeno negócio não tem. Aqui em Lages a gente já tem a informação que, né, a prefeitura já lançou em alguns momentos, já falou disso, da redução da arrecadação em 40%. E quando você pega a arrecadação como fator de referência, você já sente que a economia já foi abalada, né? 40% de redução da arrecadação do município é muito significativo. Então, existe um impacto econômico já existente, né? E aí, baseado nesse cenário, né, Clayton, a gente sabe que é muito importante que as instituições elas se unam, né, nesse momento que é realmente para apoiar da maneira que for possível. Aqui em Lages a gente tem a CIL, tem CDL, várias outras instituições também, né, que estão entenderam o cenário e estão fazendo o possível, né? A gente vê a CIL lá com um portal de negócios, até mesmo com informações fidedignas, né, centralizando as informações lá, né? sobre as medidas do governo, enfim, então cada um ajuda como pode, né? E aí você à frente do Orion Park, então, a gente acompanhou, tem um material muito bacana ali, com listando todos os problemas, né, que foram identificados e todas as soluções. Achei muito legal a organização desse material. Então, como que o Orion Park, ele se organizou para poder ajudar nesse momento, Clayton? Bom, Vinícius, o que a gente identificou lá? A gente pensou, o Orion, para as pessoas que não conhecem o Orion ainda, que estão escutando a gente, hoje o Orion Park, ele é uma referência para novos empreendimentos, principalmente, e com base de inovação. Né? E nesse período da pandemia, nós também um dos fatores do Orion é muita realização de eventos, e nós começamos a pensar, a partir do momento que a gente entrou no recesso ali, no período da quarentena, a gente começou a pensar, poxa, o que a gente pode contribuir mais com a nossa cidade, o que a gente consegue contribuir mais com os empreendedores aqui da nossa cidade. E aí nós criamos um programa de reestruturação e apoio para pequenos negócios. Nós olhamos para o pequeno negócio porque a gente entende que esse público é um público extremamente carente. E aí, com base em diversos fatores, por exemplo, a redução do faturamento desse público, né? A dificuldade de se manter aberto, a gente pegar a taxa de desempregabilidade, né? De desemprego aqui na nossa cidade, vários fatores que nós identificamos ali, né? Além de outros também, como a necessidade de aumento de vulnerabilidade social, e isso vai consequentemente criar novos programas de assistência social, e isso vai gera uma outra onda, né? Como a gente percebe vários projetos sendo criados, e, enfim, o que a gente olhou? A gente pegou vários pontos, olhamos para dentro da nossa estrutura do que nós já temos dentro do Orion de serviços, e a gente resolveu ofertar isso para mais pessoas, né? Além do público restrito do Orion Park, para que a gente pudesse, assim, nesse momento auxiliando um pouco mais a nossa cidade nessa retomada econômica. Clayton, pelo que eu entendi, então, assim, aquele empresário, aquele pequeno empresário, aquela pessoa que tem um negócio, um autônomo, nesse momento, então, ele pode procurar o Orion Park, ele pode se inteirar desse plano, né? Ele pode buscar mais informação, acho que a gente fala no segundo bloco, já vamos fazer um breakzinho rápido aqui, vamos falar um pouquinho mais no segundo bloco, mas ele pode procurar o Orion e encontrar, então, um plano de reestruturação para ele poder se organizar, para ele ter um apoio
apoio de alguém que entende de negócios. É nesse sentido, Cláudio? É nesse sentido. É exatamente o empreendedor, o pequeno empreendedor, né? Pequenos negócios mesmo, MEI, né? Microempresa, que nesse momento está tendo dificuldade, ela vai ter um apoio para dentro do Oreo, né? Muitas vezes ela sempre olhou pro Oreo e talvez ela não se identificasse, e agora existe esse canal onde ela vai poder receber um suporte para se desenvolver. Vai ter que sair da zona de conforto. Se você ainda não foi lá procurar o Orion, isso não é para mim, é tecnologia? Não é. É para pequenos negócios, é para você pra todo que mundo, tá né? com um desafio agora. Procura o pessoal do Orion Park. Enquanto isso, nós vamos fazer um breakzinho aqui e já voltamos rapidinho com esse bate-papo. Mix agora 8h13, você está acompanhando Pulso Empreendedor com Malik Doubles e Vinícius Chaves no oferecimento de Elo Gestão. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Jornal da Mix. Primeira edição. Mix 8h15, você está acompanhando Malik Doubles e Vinícius Chaves do Pulso Empreendedor no oferecimento de Elo Gestão. O melhor mix do Brasil, segundo tempo. Malik Doubles e Vinícius Chaves. É isso aí, Iago. Voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo aqui na Mix FM. Eu sou o Malik Doubles. Eu sou o Vinícius Chaves. E a gente recebe aqui no Pulso Clayton Camargo. A gente está falando um pouquinho sobre a reestruturação dos negócios locais. A gente sabe que o momento é de desafio, mas calma, tem pessoas pensando em lhe ajudar, tem instituições sérias, e a gente tem aqui na Serra Catarinense o Orion Park com um programa muito legal de reestruturação dos negócios locais. E aí a gente estava justamente falando sobre isso, né, Clayton? Falando um pouquinho sobre como esse plano vem a auxiliar em relação à utilização, por exemplo, do espaço físico do Orion. Esse plano que o Orion Park desenvolveu, muda alguma coisa em relação aos editais convencionais do Orion? Porque eu sei que existia alguns editais onde eu podia me inscrever, o meu negócio, empresa, e de repente me candidatar, vamos dizer assim, né? E poder me incubar, né? Num daqueles espaços, né? Que tipo de negócio pode participar? Como que é o modelo de uso do espaço físico do Orion? Bom, Malik, assim, o que nós criamos? Nós criamos 7 pacotes de soluções para a retomada econômica nesse momento, né? Que a gente sabe que a gente não vai conseguir fazer tudo o que a gente gostaria, porque a gente sabe que a necessidade nesse momento é recurso financeiro, mas o que a gente entendeu? A gente tinha os nossos espaços físicos do Centro de Inovação que a gente sabe que não vai poder usar nos próximos meses, por causa que todas as atividades de eventos, aglomerações de pessoas estão suspensas. E aí a gente começou a pegar esse problema, que é aquilo que qualquer empreendedor tem que fazer na sua atividade de inovação, e a gente começou a pegar esses espaços e vamos disponibilizar esse espaço para aquelas pessoas que realmente precisam nesse momento. Então nós abrimos um coworking público, onde qualquer pessoa vai poder ir lá, usar 1, 2, 3, 4 horas por dia, né? Só ir lá e, se tiver disponibilidade, pode usar. E também vai ter pontos fixos para aqueles empreendedores que já têm uma atividade econômica nesse momento, né? Que já tem um lugar, mas que nesse momento vão reduzir o seu faturamento, que tiveram alguma dificuldade, precisam reduzir custo. E eles vão poder estar utilizando o espaço físico do Orion para poder estar fazendo suas atividades. Para isso tem edital. Tem um edital que foi criado, né? Nós eliminamos em acordo com a Prefeitura de Lages, é um programa em parceria com a Prefeitura de Lages, então nós eliminamos nesse primeiro momento a necessidade de inovação. Então é realmente qualquer empreendimento, claro que são alguns ramos, não pode ser uma atividade comercial, por exemplo, certo? Mas ele pode estar indo lá para lojinha do primo não pode vender. Não tem como, mas ele pode estar usando o espaço físico do Orion para desenvolver sua atividade administrativa e assim por diante. Pra planejar a parte financeira, exatamente, pra desenvolver alguma coisa, e né? Consequentemente, todos os que vão estar dentro do Centro de Inovação, nesses pontos fixos, estarão participando da aceleradora de pequenos negócios locais, que é uma aceleradora que nós criamos para apoiar esse empreendedor com conteúdo, capacitação, mentoria, orientação, avaliação, acompanhamento, né? E também da aceleradora de mês. Então eles vão poder estar sendo quem estiver fisicamente lá dentro do Orion, com um ponto fixo, vai poder estar recebendo esse apoio esse plus aí de apoio, que é fundamental nesse momento. Poder contar com gente que entende muito de negócios, né? Nós fechamos parceria agora com a CAT, Associação Catarinense de Tecnologia, o banco de mentores do Midtech, que é a quinta maior incubadora do mundo, está à disposição desse público também ali no Orion. Então tem um diferencial competitivo aí sendo bem bacana para essas empresas que vierem se vincular nesse programa. Tem essa questão então do uso do espaço, né? Esse coworking é um espaço de trabalho compartilhado, né? Claro que com os devidos cuidados de higienização, né? Mas o pessoal vai poder utilizar em horários diferentes ali, poder utilizar o equipamento, a estrutura do local, mas eu acho que o grande ganho até não é a questão
não física. Acho que isso é um bônus, de repente, para auxiliar, porque existe uma ociosidade de alguns espaços, como você falou, né? Então, junta a fome com a vontade de comer ali, resolve duas questões, mas eu acho que o principal é poder contar com essas pessoas, estar num ambiente onde as pessoas vão poder te conectar com soluções. E muita gente está focando no problema, né, Vinícius? Está olhando o problema agora, né? E dentro desse pacote, vocês olharam para o problema das pessoas e desenvolveram uma série de soluções, como o Vini falou, né? Problemas e soluções, assim, vocês conseguiram fazer esse equilíbrio. Que outras ações vocês estão pensando para fortalecer o negócio desses pequenos e médios empresários? Bom, nós pegamos também algumas oportunidades, algumas coisas que nós já tínhamos, por exemplo, nós temos toda a estrutura do programa de empreendedorismo universitário, né? E nós abrimos isso para a comunidade, então, a partir de hoje, tá? Dia 11, as pessoas vão começar a poder acessar, né, a plataforma do Reúne através dos canais do Orion Park, para poder estar submetendo a sua ideia. Aquela pessoa que perdeu o emprego, por exemplo, que nesse momento quer começar um novo negócio, né, tá vendo a oportunidade aí, às vezes nunca começou nada. Ele vai poder estar utilizando a plataforma que antes era restrita ao meio universitário, agora aberta para toda a comunidade para poder fazer uso disso. A gente também abriu para que os negócios locais se cadastrem também nesta plataforma. Então, pessoas que já têm empresa que estão com dificuldade nesse momento se cadastrem nessa plataforma, seja para receber apoio ou também para encontrar sócios, encontrar outras empresas que têm o mesmo perfil e juntar as atividades, né? Então, a gente vai fazer esse trabalho através do Orion. E também para o público empreendedor que já existente, nós criamos um programa de divulgação dos empreendimentos locais. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar uma empresa por semana, uma empresa tradicional da nossa região, né? Pode ser uma empresa, um comércio. A gente está com parceria nesse projeto também com o Sebrae, CDL, nesse momento já oficializada, e a gente e eles vão indicar pra gente uma empresa aqui da nossa região, e durante uma semana ele vai receber a mentoria do Orion Park para marketing digital, para tecnologia, para inovação, para ele dar um plus. A gente vai divulgar essas empresas nos canais onde nós temos acesso, para a gente poder estar divulgando essa empresa, e também ela entendendo que se ela sair da zona de conforto, se ela sair do meio tradicional e começar um processo de mudança com recursos digitais, com tecnologia, ela vai sentir uma diferença nos seus negócios. E a gente vai fazer isso também uma vez por semana. Muito legal essa visão, porque ela traz uma abordagem completa, né? Você consegue ter as pessoas, as relações, oportunidades de novos negócios, né? E essa aí que você falou do Reúne, né? Que tem a ver com a parte universitária, é muito bom para quem consegue inscrever um projeto, para quem já tem um pouco mais de habilidade de escrever um projeto. Aquilo que a gente também, falava, né, Mari? Parar de tirar os TCC da gaveta e colocar em prática, fazer coisa para mercado mesmo. É verdade. Né? E agora a pessoa pode pegar a sua ideia que estava na gaveta, não apenas TCC, né? Qualquer pessoa aqui da nossa cidade pode pegar a sua ideia que estava na gaveta e começar do zero, organizar ali, né? E começar a organizar, e é um momento bacana de a gente criar coisas. O mundo está mudando completamente, então a hora é agora de aproveitar a oportunidade. Claro, a galera do Orion Park tá comendo uma estrada aí com experiência de Startup Weekend, então o pessoal vai poder contar com um baita time para ajudar realmente, né? Verdade, eu conversava outro dia com um colega, né, de uma outra cidade do Extremo Oeste, Bruno Saldívia, um grande amigo aí também do Segesc, e o Bruno falava como alguns caras do mercado financeiro, alguns caras aí de outras regiões, né, estão trabalhando hoje com economia real, investindo em empresas, investindo em negócio, e como muita gente está voando nesse momento. Então, é claro que é um momento, como a gente falou, onde a empatia, onde a gente precisa reconhecer as necessidades e os desafios da sociedade. Não é um momento para você pensar exclusivamente, agora eu vou ganhar muito dinheiro vendendo álcool gel. Cara, né? De repente uma mentalidade limitada, né? Pelo menos do meu ponto de vista, mas oportunista, talvez, né? Mas como que nesse momento eu vou desenvolver uma solução que ela atende uma demanda real das pessoas, as pessoas precisam disso, eu estou ajudando a sociedade dessa forma e eu posso cobrar um valor justo por aquilo. Então existe também uma forma de pensar nas pessoas, pensar um negócio, e é isso que a gente espera justamente de quem tem boas ideias. E o Lagiano tem muito isso, o Serrano tem muito isso. A gente tem muitas boas ideias. Eu lembro que o Clayton falou uma vez de um evento onde nós tivemos o maior número de inscrição de ideias inovadoras foi de Lages aqui Startup Weekend, né? Startup Weekend. Startup ano passado, a gente também conseguiu ter números muito positivos em programas de fomento como Centelha, Sinapse da Inovação. Nós viemos nos últimos 4 anos crescendo muito em relação a empreendedorismo aqui na nossa região, né? Graças ao trabalho de todo mundo, né? A Sil Jovem, a CDL, o Orion, todo mundo trabalhando em prol do empreendedorismo. Eu acho que isso é muito positivo. Uma coisa bacana também
é que a gente, por exemplo, dentro desse programa de aceleração e do empreendedorismo, da plataforma de empreendedorismo universitário, a gente abriu para bancos de investidores. Então, pequenos investidores locais que nesse momento, porque tem gente que está com dificuldade, mas tem gente que está querendo investir. Sim. Então, é um momento bacana de boas ideias aparecerem para serem aportadas com pequenos valores, para startar. E a gente também botou isso dentro do programa de reestruturação. Ô Clayton, e a gente sabe que é realmente algo muito bacana. Eu vejo o Orion realmente, se alguém tinha um pouco de distanciamento, né? Não é para mim, agora chegou a hora de derrubar esses muros, né? Mas existe a possibilidade desse modelo do Orion Park, né? De flexibilizar ali os tipos de negócio. Isso pode permanecer mesmo após, né? Toda essa fase de coronavírus. Como vocês estão enxergando isso? Bom, a gente está trabalhando com uma expectativa de 6 meses desse programa de reestruturação. A gente não tem expectativa de que isso se predomine, mas a gente não sabe como é que vai ser também. Né? Se a comunidade aceitar bem, se tudo acontecer muito bacana, se a gente tiver o apoio de todo mundo, as entidades apoiarem, pode ser uma coisa que a gente consiga trabalhar para frente junto com a Prefeitura de Lages para que a gente possa estender, porque se isso dá resultado, vale a pena ser trabalhado, né? Porque de fato o Orion Park ele não vai deixar de trabalhar a sua essência, que é a inovação, né? E eu vejo que talvez, aí eu já te pergunto até, talvez o fato de empresas tradicionais, negócios, enfim, que a gente já está acostumado a ver, diferente de startups e algumas empresas de inovação do Orion, você acha que essas empresas vão se inspirar, né, com todas essas outras empresas e com a metodologia do Orion? Como você enxerga o que de inovação da Serra após esse momento aí de abrir mais o Orion? Eu tenho certeza mais que absoluta que todas as empresas que vierem se vincular com o Orion nesse programa de reestruturação, elas vão ter um olhar para inovação. Porque a inovação, ela tá na nossa rotina, tá na atividade do empreendedor, ela faz parte do processo. É só a gente querer olhar para ela, que ela tá ali pra gente aproveitar essa oportunidade. Estando então, ali de certeza nós vamos envolver isso. Estando nesse meio, você vai ser contagiado pela inovação. Você não vai conseguir não inovar estando ali. Contamos um segredo agora, né? Não era o objetivo contar esse segredo, mas agora a gente já contou. Clayton, eu realmente estou muito contente com o nosso bate-papo. Queria que você deixasse uma mensagem final para aquela pessoa que está com o seu negócio em dificuldade nesse momento, para aquela pessoa que está reestruturando, que já está pensando na retomada, em como ela vai se virar, como que vai reestruturar sua empresa. Deixa uma mensagem sua nesse momento. Bom, antes de mais nada, né, é importante que cada empreendedor da nossa cidade que está aqui com a sua atividade, ou com problema, ou mantendo sua atividade normalmente, não pare. Eu acho que esse é um ponto importante, não desista. Empreendedor que é empreendedor, ele não vai desistir. E olhando para esses empreendedores, nós criamos o programa de reestruturação. Aqueles que precisarem de apoio para poder, seja uma mentoria, seja uma capacitação, infelizmente nós não podemos aportar recursos, não somos uma instituição financeira, nós não podemos aportar recursos. Mas tudo que não é recurso financeiro direto, a gente consegue estar apoiando, e é isso que a gente quer oferecer dentro do programa, né? A gente abriu algumas coisas que eram restritas para dentro do Instituto Orion, que é a entidade que opera o Orion Park, né? A gente abriu o programa de bolsa, capacidade de qualquer empresa da nossa região aqui apresentar projetos para poder estar usando bolsistas, né? Até uma visão de redução de custos nesse momento, e a gente está aproveitando isso para poder dar o suporte para aqueles que não querem desistir. Então a mensagem é: quer empreender, continuar empreendendo, não desista, e vai surgir apoio, tem apoio já, o Orion tá aí com apoio nesse momento para auxiliar quem precisa. Muito bom. Obrigado, Clayton, parabéns pelo teu trabalho à frente do Orion Park, da Secretaria de Saúde também, um grande desafio conciliar essas duas atividades, e você com certeza representa muito bem essas duas instituições, essas duas instâncias. Obrigado por estar conosco, nosso agradecimento ao Orion Park Tecnológico, a Serumar Marcas e Patentes, ao Indy Digital, um grande abraço meu, segue o pulso, continua empreendendo, semana, vamos firme aí. Obrigado. Boa semana aí, pessoal. Valeu, tchau. Mix agora 8h28. Jornal da Mix é um oferecimento de Mega Bebidas, a sua distribuidora Coca-Cola, Amistel, Kaiser, Heineken e Energético Monster para a Serra Catarinense. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios Lages e região. 999-15-1050. Pós-graduação Uniplac, vista na sua carreira e torne-se um gigante no mercado. Uniplaclages.edu.br. Infinity Rodas e Pneus, baterias Moura e 10 vezes sem juros no cartão na Infinity Rodas e Pneus. Telefone 3018-4090. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Pulso Empreendedor. Oferecimento Elo Gestão.